Filipenses, capítulo 4. Nós temos falado sobre fé para o novo tempo e comecei usando o chamamento de Josué, vou voltar para ele, se Deus quiser, e acredito que a semana que vem falaremos sobre aqueles 2 atributos e convites que Deus fez a Josué: seja forte, seja corajoso. Entender à luz da palavra de Deus o que é essa força e o que é essa coragem. E pela manhã eu fui muito, diria que incitado por Deus a falar sobre ansiedade. E pela manhã nós falamos sobre a ansiedade na perspectiva do ensinamento de Jesus, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. E ele faz uma metáfora muito profunda para que a nossa vida não seja uma vida relaxada, distraída. Então ele dá um imperativo e dá uma direção para a vida. Agora à noite, embora tenhamos tocado também no assunto pela manhã, na forma de Paulo tratar o assunto, agora à noite nós vamos ver como é que a Bíblia sistematiza o não andar ansioso. Porque fica parecendo que a Bíblia está dando uma varinha mágica, não ande ansioso e ansiosa e acabou. A Bíblia dá os passos, o que eu devo fazer quando a ansiedade bater a porta do meu coração. Então é sobre isso que nós vamos falar. Uma coisa mais prática. E Paulo dá essa recomendação, dá esse trilho, essa trilha do que fazer quando a ansiedade invadir o nosso ser. Então, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E vamos até o versículo 7. Leia esse texto da seguinte forma. Apóstolo Paulo está no século 62, quem sabe esticando aí um pouquinho até o século 64 depois de Cristo, o ano 64, 62, até quem sabe 64 depois de Cristo. Esse é o ano. Leia esse texto pensando que o apóstolo Paulo ele é prisioneiro de um império. Só a palavra império já nos dá uma noção da força de quem está por trás dessa força. Não é uma força qualquer, é uma força organizada. Então Paulo ele é prisioneiro. Uma outra coisa que eu gostaria que você pensasse ao ler esse texto, há grandes sofismas, mentiras e, ao mesmo tempo, falsificação do Evangelho acontecendo nesse período. E o apóstolo Paulo, diante de um cenário como esse, o coração dele fica angustiado. Então, eu diria que esse é o cenário da carta de uma forma geral. Esse é o contexto da carta de forma geral. Mas vamos pensar agora no contexto do capítulo 4. Primeira coisa que eu quero que você pense, além dessas coisas da carta, eu queria que você pensasse o seguinte: Paulo está encerrando a carta. Então, se a pessoa está encerrando um e-mail, está encerrando uma mensagem no WhatsApp, a pessoa corre ou incorre em 2 questões que talvez passe despercebido. Primeira questão, quando nós mandamos uma mensagem para alguém, seja e-mail, seja texto, no WhatsApp, nós temos uma tendência a nos preocupar muito com o início e perder a energia e a direção no final, inclusive errando nas vírgulas, nos capítulos, na ortografia. Um outro perigo é nós começarmos com uma direção, olhando para um lugar, falando de uma coisa, e os nossos pensamentos e emoções se misturarem e o próprio texto mostrar como nós desviamos do propósito. Porque a introdução e as primeiras palavras de um texto, geralmente vai nos dizer o que é que o texto está querendo nos dizer. Então, uma pessoa pode estar falando, comentando numa foto de uma pessoa lá no Instagram, e a pessoa vai falar mesmo da viagem. Você está viajando, que bom, mas o coração dessa pessoa, ao ver aquela foto lá em Paris, lá em Tabuna, a pessoa olha assim e diz assim: ah, metida. Está fazendo isso só para mostrar que pode. E sem querer, esse comentário, não sistematizado, mas intrínseco, aparece ali. Por isso que os analistas textuais, eles não olham só a palavra pela palavra.
eles olham o contexto, a exegese, a hermenêutica da palavra. Isso é para a área de filosofia, para o direito, para a teologia, isso é para a pedagogia ampla, isso é para qualquer ciência. Até a matemática, que em tese trabalha mais com símbolos e números, precisa ser interpretada à luz de uma boa exegese. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Além do contexto geral, preste atenção ao contexto do capítulo 4. Ele está terminando o texto, porque se você não prestar atenção, o papel voa e você nem percebe. Precisamos prestar atenção, porque às vezes o papel voa e a gente nem percebe que o papel voou. Então, capítulo 4 está acontecendo o quê? Olha para o texto aí. Dá uma rápida olhada no capítulo 4. Você que está em casa, dá uma olhadinha aí na Bíblia. Está acontecendo o quê no capítulo 4? Olha aí. Lê aí sozinho, sozinha, versículo 1 e 2. Vou dar esse tempo, não é muito nosso costume fazer isso, mas por questões didáticas, lê aí o verso 1 e 2. Leia o 1 e o 2. Pronto, agora eu vou ler com vocês o 1 e o 2. Vamos ler juntos, tá bom? Vamos ler juntos? Juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui ele está se referindo a Apocalipse 3,15, já com uma revelação do que estaria lá, porque isso não vem de João, vem de Deus. Qual é o contexto? Eu fui até o 3 para você entender como Paulo ele se esforça no pedido. O que é que ele está dizendo? Olha, tem problema lá fora, tem problema no governo, tem isso, tem aquilo, tem país dividido, tem corrupção, tem de todos os lados, de todos os partidos, tem tudo isso que vocês estão vendo. Tem Copa do Mundo e desvia o foco do país, enquanto o Brasil faz gol, futuras coisas estão acontecendo no futuro do presente. Então, não é disso que eu estou falando. Tem criança morrendo de fome, tem homem cristão e mulher cristã colocando a esperança em homem, achando que fulano é quem vai mudar, que ciclano é quem vai mudar. Diante de tudo isso que está acontecendo aí Paulo vai e afunila e diz o seguinte: minhas irmãs, meus irmãos, eu amo tanto vocês, eu tenho tanta alegria, eu tenho tanta saudade de vocês. E eu queria que você entendesse que Paulo está falando de afeto. Ele tinha saudade. Ele tinha uma vontade muito grande de estar perto daquelas pessoas, mas ele não podia. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas pessoas um dia vão ter saudade da igreja como tiveram na pandemia. Quantas pessoas vão ter saudade? Quantas pessoas vão ter saudade de uma criança gritando dentro de casa? Eu fico imaginando quantas pessoas que reclamam de uma vida, um dia vai ter saudade daquela vida que reclama. Quantas pessoas que reclamam de uma casa e um dia podem ter saudade de uma casa. Quantas pessoas reclamam de um emprego, de um trabalho, de um concurso. E esquecem que choraram tanto para chegar onde estão. Porque a ansiedade leva as pessoas a pensar no que elas não têm e tiram as pessoas do lugar de agradecer pelo que elas já têm. Então, Paulo, diante de tudo isso, ele disse: eu estou com saudade de vocês, olha, vocês são a minha alegria, é tão bom estar com vocês, vocês são a minha coroa. Lembre-se que Paulo, quando ele fala de coroa aqui, ele não está falando de uma mulher da minha idade. Quando ele fala de coroa, ele não está falando de um homem da minha idade. Quando ele fala de coroa, ele está falando de alguém que fez uma competição, que lutou um combate competitivo numa arena, e ele venceu. E quando ele chegou lá, ele recebeu uma coroa que dava para ele uma espécie de medalha. Você venceu. Então ele diz assim: vocês são a minha recompensa. Vale a pena sofrer por amor a vocês, porque Deus me mostra, através da vida de vocês, que o Evangelho tem recompensa.
Quando ele fala disso, ele diz assim: sim, meus amados irmãos, permaneçam desse modo, firmes no Senhor. Se o capítulo terminasse aí, seria tranquilo. O problema é que ele faz essa introdução para fazer um pedido de socorro. Aqui para nós, deixa eu falar baixinho. Tem 2 irmãs na igreja que não se falam e estão brigando muito. Mas não são irmãs da esquina, não. Não são irmãs do bar. Não são irmãs do forró. Não são irmãos daquela religião que você acha que não tem nada que preste. São irmãs da Igreja Batista. Alvorada. E elas eram irmãs da oração, do pão solidário, do encontro de casais. Elas eram irmãs do culto de quarta-feira, do de domingo, da escola bíblica, do pequeno grupo. Elas eram irmãs, segundo Paulo, cooperadoras. Essas irmãs, elas eram boas evangélicas, mas elas eram um péssimo testemunho para a sociedade. Paulo estava muito preocupado, porque elas tinham uma qualidade de cooperação fantástica, mas elas tinham sérios problemas, pelo que o texto vai dizer depois, nas emoções. E toda pessoa que não tem uma emoção bem domesticada, ela vai ser, com certeza, alguém que vai ter uma fé adoecida. Ela vai ter sérios problemas da vida. Toda pessoa, ainda que seja um pastor, ela vai ser uma pessoa adoecida. Então, Paulo diz assim: olha, eu vou pedir a você, a Evódia, a Sintique, tenham o mesmo modo de pensar, façam as pazes. Vocês conseguem entender o que Paulo está falando? Eu estou falando hoje à noite sobre ansiedade e hipervigilância. Ele diz assim: façam as pazes. Façam as pazes. Vocês estão sem se falar. Está difícil viver o evangelho do jeito que vocês... Porque de um lado vocês estão cooperadoras, de um lado vocês são tão boas evangélicas, mas vocês estão dando um péssimo testemunho. Então, o contexto do capítulo 4 é que Paulo se alega, por um lado, com as irmãs que estão vivendo a fé, com os irmãos que estão vivendo a fé, e diz: permaneçam, mas nesse contexto, nesse ensejo, há irmãs, e aqui nós não estamos falando generalizadas, são mulheres mesmo. Ah, porque as mulheres são piores do que os homens? Não, porque neste caso aqui específico, mulher. Nós temos o caso de Paulo com Marcos, mas nesse caso aqui foram 2 mulheres. Elas estavam com problemas. Então, e aí Paulo vai mostrar lá na frente que tudo isso era influência da vida ansiogênica delas. Elas tinham na sua própria essência, no seu próprio ser, no seu próprio funcionar, uma matriz geradora de ansiedade. Isso é ansiogenismo. Então, essas mulheres, elas tinham uma crise existencial de tal forma que, embora a fé delas era uma fé boa, a prática da fé delas era uma prática extremamente adoecida. E enquanto eu não entender que eu estou doente, eu não vou ter um bom tratamento. Porque todo tratamento, ele não pode ser bom por ser bom. Todo tratamento precisa antecipadamente, ele precisa de um bom diagnóstico. Nenhum tratamento será suficiente se o diagnóstico não for bom. Então, eu preciso tomar consciência do diagnóstico. Qual é a minha doença? Qual é a minha enfermidade? Eu tenho certeza que no curso de medicina, Débora poderia falar muito mais aqui para a gente sobre patologias, sobre exames para encontrar os resultados e as resultantes. Mas perceba que há muitas pessoas que elas terminam sem perceber, apontando doença para todo lugar e diagnosticando tudo. Isso é um leigo diagnóstico e é um autodiagnóstico muito perigoso. O outro diagnóstico, melhor dizendo, e sai apontando doença para todo lugar. O país está doente, o político é doente, os líderes estão doentes, a igreja é doente, está todo mundo doente. E o problema é que essa mulher não percebe, esse homem não percebe, esse líder não percebe. E Paulo está dizendo assim: olha, elas estão adoecidas. Eu peço a vocês que pensem do mesmo modo. Só que a coisa era tão caótica, meus irmãos, que Paulo, ele não consegue domesticar essas irmãs só com a palavra de Deus. Ele convida um discipulador, um moderador, alguém que vai fazer um intercâmbio entre uma e outra, alguém que vai fazer um meio-campo, porque elas não querem resolver por si próprias. Elas estão com dificuldade até mesmo de acessar uma a outra, para que isso acabe a confusão, acabe o problema. Então Paulo diz: olha, eu peço também a você, meu fiel companheiro de jugo, de lutas, de batalhas, por favor, auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho.
Agora perceba, irmãos, aparentemente Paulo está falando de um fiel companheiro, e esse fiel companheiro se junta a um companheiro dito, que é Clemente, e ele diz, e com os demais cooperadores, então ele agrega outras pessoas, e ele diz assim, meus, cooperadores meus, cujo os nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo diz assim, vocês estão com o livro na vida, e o estilo de vida dessas irmãs é capaz de tirar, ou talvez elas nunca tiveram o nome no livro da vida. Porque não é normal uma pessoa cristã negligenciar a sua saúde emocional. Não é normal uma pessoa que se diz filha de Deus, filho de Deus, negligenciar a totalidade do ser. Porque se uma pessoa cuida de uma unha inflamada e não cura de um coração inflamado, essa fé não é uma fé completa. Se uma pessoa cuida de um cabelo que cai, mas não cuida de uma emoção que decai, isso não é fé. Se uma pessoa não consegue perceber que há possibilidade de arritmia, de estigmatismo, de catarata, de artrite, artrose, há tantas enfermidades que podem vir sobre o ser humano, se uma pessoa não entende que essas doenças elas podem ser parafraseadas para um corpo emocional, isso não é de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido termos uma fé contemplativa e, ao mesmo tempo, uma fé adoecida. E os anos passam, meus irmãos, e eu queria que você entendesse isso. Os anos passam e toda doença que não é tratada, ela entra no modo cupim. Ela vai corroendo e comendo por dentro, até matar a pessoa. Incrível como pequenas doenças, pequenas enfermidades podem causar males terríveis para a vida. É uma pequena, irmãos, é uma pequena distorção na visão. Isso é bobagem. Daqui a pouco, irmãos, vem uma cegueira. É uma pequena ferida que não cura, como um amigo meu, apenas um arranhão de um gato, vai passar logo um mês, vai passar logo 2 meses, 1 ano, amputação da perna. Porque tudo que não é tratado, irmãos, mata. Então Paulo, depois de dizer tudo isso, ele chega no verso 4 e diz assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Às vezes nós lemos o texto solto do contexto. Quando Paulo disse, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, Paulo está dizendo o seguinte, vocês não vão chegar a lugar nenhum, no momento, no tempo, enquanto vocês não entenderem que vocês devem substituir o que vocês estão sentindo pela alegria do Senhor. Meus irmãos, eu já fui uma pessoa, porque sou muito tímido, eu já fui uma pessoa que eu também tinha uma autoestima muito baixa. Deus sabe das minhas batalhas todos os dias. Por ser tímido é difícil pegar no microfone. Por ser tímido é difícil vir aqui à frente. E a mente entra em colapso. Enquanto a Aparecida estava aqui, eu estava sentadinho ali, orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Hoje está mais difícil. Será que é por causa das fumaças? Será por causa do pulmão? Será por causa da falta de ar? Mas está mais difícil hoje. E tremendo, ia ao banheiro, bebia água. Porque são batalhas que a gente luta. Mas já teve época na minha vida, irmãos, de estar sentado na igreja, de repente, ver 2 irmãos conversando, um pastor muito jovem, e eu dizer bem assim, estão falando mal de mim. Já houve época na minha vida, irmãos, de sentar num banco da igreja e uma pessoa levantar. E a pessoa levantou porque estava com a bexiga cheia. Foi ao banheiro. Mas eu reproduzi. Não me suporta. Porque nós somos tentados, irmãos, o tempo todo pelo inimigo, a viver um tipo de possessão emocional. Nós estamos acostumados a ouvir falar de possessão que joga a pessoa dentro de um esgoto, que muda a voz e que tem uma força agregadora absurda. Mas eu quero te dizer que existem demônios que entortam as pessoas por dentro. E porque elas são tortas por dentro, as emoções se tornam tortas e tóxicas. E depois que Paulo disse, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo alegre-se, o que eu quero dizer para os irmãos? Não leia o capítulo 4 de Filipenses, sem entender que Paulo está preso e as 2 irmãs estão livres, estão mais presas do que Paulo que está preso. Paulo está preso e está livre. Elas são livres e são prisioneiras. E aí o verso 6 vai dizer o seguinte, verso 5,
que a moderação de vocês, que o equilíbrio de vocês seja conhecido por todos. Paulo está dizendo o seguinte: está todo mundo sabendo que vocês são crentes e não se falam. Está todo mundo sabendo que vocês estão em crise, que vocês estão brigando. Um visitante chega na igreja e percebe que vocês duas são um péssimo exemplo. Então deixa as pessoas saberem que vocês fizeram a paz. Deixa as pessoas saberem que vocês fizeram uma curva, que vocês converteram as emoções, o pensamento, a vida cristã de vocês, que a emoção de vocês seja convertida. Deixa todo mundo saber, sabe por quê? Porque até na briga de vocês, Deus está perto, mas vocês estão longe. E aí vem o verso 6, quando ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu fiz aqui um pequeno esboço com 4 coisas que, na minha visão e perspectiva, vai nos ajudar a entender o que é que Paulo está pedindo aqui. Primeira coisa que eu entendo que Paulo está pedindo aqui, Paulo está pedindo o seguinte, à luz da palavra de Deus: não alimente a ansiedade. Você pode repetir comigo? Não alimente. Está tão feio, irmãos, que eu fiquei com vergonha. Seja mais ansioso, seja mais ansiosa. Pela manhã nós falamos que é a ansiedade que nos faz falar, né? Então eu quero o povo bem ansioso agora. 1, 2, 3. Não alimente a ansiedade. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, ele diz assim: nunca, nunca, nunca alimente a ansiedade. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se Paulo está dizendo para não alimentar a ansiedade, se ele está dizendo aqui, olha, não fique preocupado com coisa alguma, não alimente a ansiedade, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: o que é que essa ansiedade estava comendo que está forte assim em mim? Por que eu estou assim? E aí você tem que lembrar das 2 irmãs. Uma provavelmente não cedia porque achava que tinha razão. A outra também não cedia porque achava que tinha razão. Provavelmente uma dizia: eu estou nessa igreja há 40 anos. E ela chegou tem 40 dias. A crise está estabelecida. Então nós estamos diante de um quadro de alimento por questões que não devem ser alimentadas. E Paulo diz: olha, cuidado com isso. Não fique preocupados com coisa alguma, ou seja, não alimente. Não se preocupe. Tira o alimento. Oh, meus irmãos, o que pode alimentar a ansiedade, hein? Medo pode alimentar a ansiedade. Medo pode alimentar a ansiedade. Arrogância pode alimentar a ansiedade. Perfeccionismo pode alimentar a ansiedade. Territorialismo pode alimentar a ansiedade. Aqui é meu pedaço, aqui ninguém toma. E o pastor, chegou esse menino aí que toca guitarra, está tomando meu espaço. Territorialismo. Aqui na minha rua, aqui no meu condomínio, aqui no meu bairro, todos os meninos, todas as meninas vêm à minha porta. Agora mudou umazinha aí, aqui na rua, e todo mundo vai para a casa dela. Territorialismo. Territorialismo. Então Paulo diz: não alimente a ansiedade, corta. O que alimenta a sua ansiedade? Corta. Às vezes, irmãos, é a incredulidade. Eu não tenho fé suficiente em Deus. Eu não creio na palavra, eu não me alimento da palavra. Simplesmente, eu alimento a ansiedade. O que pode alimentar a ansiedade, meus irmãos? Coisas que aconteceram na minha vida lá atrás. Coisas que aconteceram na minha vida no passado. Existem pessoas que são reféns das histórias passadas. E isso pode alimentar a ansiedade. Aquilo que aconteceu no meu passado, alimentando, mas com muita robustez, a minha ansiedade. Tina não gosta dessa expressão, minha ansiedade. Eu vou retirar. Alimentando a ansiedade. Então, Paulo está nos dizendo: uma pessoa hiperativa, uma pessoa hipersensível, hipervigilante, é uma pessoa que já não tem mais o controle sobre a ansiedade. E não alimentar a ansiedade é deixar que Deus governe a nossa vida. É sentir a preocupação, sim. É ter angústias por algumas coisas, sim. Mas, ao mesmo tempo, olhar para Deus e dizer: Deus, eu lanço sobre o Senhor, eu não vou alimentar a minha ansiedade. Amém, meus irmãos? Então, eu fico imaginando cenários, eu tento controlar o futuro. Quantas vezes, meus irmãos, eu vejo pessoas dizendo bem assim: eu tenho uma preocupação tão grande, pastor, como é que vai ser minha velhice? Me dá vontade de dizer bem assim: eu tenho minha preocupação, como é que vai ser meu dia?
Estou preocupado com hoje, irmão. Eu vou sair do culto, vou lá no Sim fazer uma visita. Estou preocupado com isso. Estou preocupado é Tina não esquecer de mim, não deixar um cuscuz, para quando eu chegar em casa ter um cuscuz gostoso, que ela pode comer tudo. Preocupado com a velhice, irmão. Eu nem sei se eu vou chegar lá. Quando eu vejo uma pessoa, irmão, 70 anos, 80 anos, dá vontade de dar um abraço, sentar e dizer assim, me conte aí. O que é que você fez para chegar a essa idade? E quando eu vejo os daqui da igreja, todo mundo saudável, todo mundo indo para um lado para o outro, todo mundo com vida, me dá vontade de sentar e dizer assim, me conta aí, você comia o quê? Se disser que comia formiga, eu vou comer formiga, porque eu confio no irmão. Dá vontade, irmãos, de dizer para você o tempo todo assim, ó, calma, você não é filho de, desculpa se eu machucar alguém, você não é filho de Buda, não. Calma, você não é filho de Maria, não é filho de padre, não é filho de pastor, não. Você é filho, filha de Deus. Calma, é Ele quem tem cuidado de nós. Segunda coisa que me chama a atenção, nesse texto, Paulo está dizendo assim, olha, se você não alimentar a ansiedade, número 2, transforme a ansiedade em oração. Olha o que ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, ou seja, transforme a ansiedade em oração. Cada momento que você estiver preocupado, angustiado, troque o endereço. Tira seu pensamento do lugar que está. Pastor, meu pensamento está na conta do dia 17. Pastor, já estão se acabando os dias de junho. Eu tenho que me virar em tanto no dia 17. Durma essa noite, meu irmão. Dia 17 pode estar muito longe, mas pode estar muito perto, a ponto de tirar o seu sono. Se você fez esse cálculo, Deus vai honrar se você fez tudo direitinho. Então troque o endereço, tire seu pensamento do problema, coloque seu pensamento em Deus, tire seu coração do problema, coloque seu coração em Deus, troque o endereço, bota no GPS da alma, minha alma, saia do problema, vá para Deus, minha alma, saia da ansiedade, vá para Deus. Então troque, transforme a ansiedade numa oração. É interessante que ele diz assim, antes sejam conhecidas diante de Deus. Eu sei que alguns aqui estão começando a fé, talvez não entendam algumas coisas do campo da teologia. O que acontece? Na teologia, nós a aprendemos, e talvez o Salmo 139 e Lucas 17 sejam textos que nos expliquem isso melhor didaticamente. Existe um atributo a Deus, os atributos, nós temos atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, atributos diretos, atributos indiretos, mas não vem ao caso. Eu quero falar sobre um atributo de Deus que é por demais importante que lembremos. Deus é onisciente. Ele tem um único pensamento, ele tem um único olhar para os nossos pensamentos. Só Ele pode ler os pensamentos de uma pessoa. Esse Deus, que é o único que pode ler os pensamentos das pessoas, Ele diz assim, me diga o que você está pensando. E aqui, irmãos, é algo interessante, porque Ele diz, fiquem conhecidos, leva para Deus, antes de tudo, faça Deus conhecido. Faça Deus saber o que está ocupando sua mente, seu coração. Gente, Deus não está perguntando porque Ele é curioso. Ele não está perguntando porque Ele quer saber. Ele está perguntando porque Ele já sabe. Ele está perguntando porque Ele quer que você saiba que isso não está certo, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Então, troque o endereço da ansiedade. Um dia desses eu dei risada demais. Um irmão aqui da igreja me mostrou um pastor. Eu dei risada porque eu achei muito engraçado. Um pastor colocou assim na rede social: fiz tantas visitas e hoje não sou visitado. Já fui tantas vezes ao hospital e estou aqui no leito sozinho. Já gastei com tantas pessoas e hoje não encontro uma oferta. Começou a falar um monte de coisa. E no final ele diz assim, mas é assim mesmo. Eu continuo firme em Jesus. Eu falei, não tem condição de estar firme em Jesus. Não tem condição. Porque quem está firme em Jesus não visita porque um dia quer ser visitado. Visita porque foi visitado por Deus. Quem está firme em Jesus não dá porque um dia vai receber. Dá porque já recebeu de Deus. Meu irmão, que tem pessoas indo para a rede social, fazendo dali o seu divã,
é absurdo. O que tem de crentes fazendo da rede social sua praça pública, não está escrito no gibi, como dizia a vovó. Deus disse não conta primeiro para o pastor, não conta primeiro no confessionário do padre, não conta na rede social. Deixa Deus em primeiro lugar, tomar conhecimento do que você está sentindo e pensando. Agora eu quero te lembrar uma coisa. O contexto direto do capítulo 4 são duas irmãs que estão brigando. E elas estavam contando para quem esses problemas, hein, irmãos, para Paulo ter que falar isso, hein? Será que elas estavam contando para quem, hein? Será que elas chegavam no grupo de oração e diziam assim, olha, Deus conhece meu coração. Eu vou pedir oração aqui pela irmã Márcia, porque ela é muito metida, mas Deus conhece meu coração, vamos orar por ela. Olha, gente, eu só quero pedir oração, porque ela fez isso comigo. Paulo está dizendo, para com isso. Isso é maledicência, ainda que tenha capa de oração, é maledicência, porque Deus não olha a capa. Samuel diz assim, Deus não vê como vê o homem olha o que está por fora, o envelope. Deus, quando vê, Ele vê o coração. Se você está fazendo fofoca em forma de oração, não é oração, é fofoca. E Deus está dizendo, conta primeiro para mim. Tem um hino, irmãos, que é um hino já com uma rodagem, ele diz assim, conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. O que tu precisas, conta para Jesus aonde é a sua dor. É lindo demais. Conta para Jesus. Em primeiro lugar, conta para Jesus. Amém, meus irmãos? No terceiro momento, essa ansiedade que foi convertida em oração, numa conversa com Deus, eu anotei uma frase aqui de um autor que eu gosto muito, é um inglês, um médico, o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu tenho uma coletânea dele lá, que são aproximadamente 40 livros. Foi um dos grandes presentes que Deus me deu quando eu adquiri na época de seminarista. Mas um desses livros, falando a carta de Timóteo, ele diz assim, grande parte da infelicidade do ser humano é porque ele escuta mais a si mesmo do que a palavra de Deus. Rapaz, isso é muito forte. Grande parte da infelicidade do ser humano é porque ele escuta mais a si mesmo do que a palavra de Deus. No meu caso, irmãos, quantas vezes eu me dizia bem assim, você é muito feio, você tem muitas espinhas. Rapaz, eu me acho um gato, você acredita, irmão? Estou nem aí. Todo dia minhas meninas falam, pai, isso é muito bonito. Todo dia a Tina diz, isso é muito bonito, filho, ótimo. Ainda que eu olhe e não goste de algumas coisas no espelho, mas eu sou bonito. Porque eu sou bonito, porque eu fui comprado na cruz do Calvário. Não é uma beleza estética, não. É uma beleza ética para a glória de Deus. Então, Ele está nos mostrando que grandes coisas podem ser feitas em nossa vida quando transformarmos a ansiedade em oração. Terceiro ponto, do penúltimo, apresente a Deus. Aí Paulo vai mostrar como que eu vou apresentar a Deus. Agora é o como, onde, de que forma. Apresente a Deus. Ele diz, apresente a Deus, mas como? De que forma? Se eu estou dizendo que eu vou levar a Deus, se eu estou dizendo que eu vou trocar a ansiedade pela oração, Deus está dizendo, apresente tudo a Deus, lançai sobre Deus, lançai sobre mim, toda a ansiedade, eu tenho cuidado de vocês, mas como? Ele fala pela oração e pela súplica. Olha o que está dizendo aí no verso 6. Apresente diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, e tanto a oração quanto a súplica com ações de graça. Irmãos, qual é a diferença clássica entre oração e súplica? A oração, ela é feita de acordo com um motivo. Ela tem um motivo. Vamos orar pelos enlutados, disse aqui a irmã Aparecida. Então, oramos e oremos pelos enlutados. Mas o que é uma súplica? A súplica é uma oração esticada, elástica. A súplica é a inconsciência sendo domada pela fé. A gente não consegue entender o que está acontecendo e eu saio simplesmente da oração e tenho vontade de chorar. E eu começo a dizer, Deus! Então ele diz pela oração e pela súplica. E é engraçado, irmãos, que eu vi muito tempo atrás, num congresso, uma pessoa pregando, e a pessoa disse assim,
Toda vez que você estiver ansioso, ore ou suplique. Se eu voltar no tempo, eu diria para mim mesmo naquele dia, a Bíblia não está falando isso. Ore ou suplique. A Bíblia diz, ore e suplique. Perceba o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte, toda pessoa que tem crise na vida, toda pessoa que vive ansiedade na vida, fruto de um relacionamento, fruto de uma doença, fruto de qualquer coisa, tem que orar, e no momento que começa a orar, tem que ir intensificando essa oração, e dizendo, Deus, eu não estou aqui só para fazer protocolo, não, eu estou aqui clamando, porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode mudar a minha vida, eu sou obreiro da casa de Deus, eu sou obreira da tua casa, e eu estou sendo um péssimo testemunho, o Evangelho não pode ser uma prisão na minha vida, o Evangelho liberta as pessoas, e o meu testemunho está aprisionando as pessoas. Então ele diz assim, a oração é a comunhão, é um relacionamento, é a adoração. A oração é um contato, é um diálogo, é uma fala, é uma sinceridade. A súplica é um pedido específico dentro de um pedido que foi pedido. Eu pedi, eu falei, ore pelos desempregados. Então o que é a súplica? Eu pego a oração que tem um pedido e dentro desse pedido eu especifico o pedido. Eu clamo a Deus muito além da oração. Não é só informando a Deus, é dizendo, Deus, não estou conseguindo, está difícil. E tributando a Deus a única possibilidade de ação naquele problema e naquele dilema. Quantas pessoas, irmãos, estão perdidas em bancos de igreja, que são vocacionadas por Deus, mas porque vivem o que eu vivi, medo, ansiedade, como é que vai ser? No meu caso, fechei uma empresa com 83 funcionários, como é que vai ser? Se eu não tivesse uma esposa do meu lado que dissesse assim, vamos, picanha ou ovo, nós vamos estar juntos. A ansiedade poderia ter me tirado do ministério, porque estava tudo muito cômodo, estava tudo muito tranquilo. Então, quem suplica, chega diante de Deus com o coração aberto, chega diante de Deus entregando o controle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade é controle, hipervigilância é controle, fé é mãos limpas, livres, para levantar para Deus e dizer, Deus, está difícil, mas eu continuo confiando no Senhor, louvado seja Deus. E por fim, meus irmãos, ele fala de gratidão. Ele diz assim, a oração e a súplica, mas com movimento, com atitude, com caminhada de ação de graça. Porque quem caminha com Deus com ansiedade, perde a noção do que já tem. Quem caminha com Deus, vivendo ansiogenicamente, perde a noção do que já é. E é interessante, irmãos. Eu já vi várias vezes pessoas reclamarem de um filho. Já vi. E pagarem um preço altíssimo. Eu já vi, irmãos. Eu ouvi essa semana uma história que eu perguntei para a pessoa assim, você me autoriza a contar essa história? A pessoa disse assim, pastor, eu não posso te autorizar agora, e me contou o motivo. E eu guardei a história no meu coração. Mas quando essa história saiu de dentro de mim, porque eu não tinha autorização para contar, eu comecei a lembrar, irmãos, de uma família que eu e Tina acompanhamos há quase 30 anos. Acompanhávamos aquela família. E um dia, aquele pai e aquela mãe disseram assim, na época, eles receberam R$1 milhão. Era muito dinheiro. Talvez para a maioria de vocês, hoje R$1 milhão não é nada, né? Para mim é como se fosse naquela época, é muito dinheiro. Mas ele recebeu R$1 milhão. E a primeira coisa que ele disse para o filho foi, você vai ficar indo para a igreja, com um carro, uma caminhonete dessa que eu te dei? Vai para a praia, rapaz. Vai curtir sua vida, rapaz. E um dia eu falei para ele, cuidado. Um dia você pode querer que seu filho vá à igreja. A caminhonete vai passar. Ele vai ter pernas. Mas talvez ele não tenha mais o endereço mental e emocional da igreja. Esse menino hoje mora em São Paulo. Vive uma vida que não é a vida dele. Mas ele não começou a desviar na porta de um bar. Ele começou a desviar na fala de um pai.
Há muitas pessoas, meus irmãos, que não sabem disso, mas o nosso comportamento expulsa muitas pessoas da presença de Deus. Irmãos, você não tem noção o que é ter um filho nas drogas. Talvez você não tenha noção do que é ter um filho sofrendo com um relacionamento que não é o que Deus preparou. Todo pai e toda mãe deveria colocar o joelho no chão e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou cansado e tenho que levantar para levar meu filho ou minha filha ao pequeno grupo multiplicador, à escola bíblica discipuladora ou à igreja. Toda mãe deveria agradecer, todo irmão, toda irmã. E o que Paulo está dizendo, gratidão, movimento de graça, ação de graça, troque a ansiedade pela gratidão. A ansiedade olha para o que falta, gratidão olha para o que Deus já fez. Muitas vezes em nossa vida, nós não somos gratos a Deus, não é porque não somos bons cristãos, é porque nós não fomos educados com a gratidão. E eu queria finalizar dizendo isso. Infelizmente, nós terceirizamos tudo para o Evangelho. Eu gosto de dizer que os evangélicos, aqui ou ali, eles vão nos decepcionar. O Evangelho jamais nos decepcionará. Eu comentei com o Jefinho e com Marisete. Fomos eu e Tina pregar em Piauí. Eu senti um orgulho tão grande de Gederson, que está fazendo aniversário hoje. Falei para eles dois. Poderia falar de tantos outros irmãos aqui da igreja. Estava pregando ali em Piauí e vendo eles dois ali naquela cidade, sem o pai, sem a mãe, casados há 1 mês e meio, inaugurando a vida, inaugurando um casamento, inaugurando uma cidade. E eu comentei com eles que eles estão de parabéns pelos filhos, mas especialmente estava falando de Gederson. Meus irmãos, cuidado, para que o seu coração não seja invadido por uma fome de ter e uma fome de ser, e em detrimento a isso, não olhar o que está acontecendo à sua volta. Muito cuidado, porque o que nós não temos parece que ocupa mais espaço em nossa vida do que o que nós já temos. Parece-me que o que Deus não fez ainda é mais idolatrado do que o que Deus já fez. Porque nós falamos pouco do que Deus já fez e falamos muito do que Deus não fez ainda. Talvez algumas coisas precisam mudar em nossa vida. Talvez devamos fazer como aquela mulher que foi chamada de louca na Assembleia de Deus. Ah, como eu gosto dos irmãos da Assembleia de Deus. Acho que é por isso que eu recebi uns 40 irmãos aqui nesses 10 anos ou mais. Ah, como eu gosto dos irmãos batistas, porque foi a minha vida toda, escola batista, seminário batista, igreja batista. Mas eu queria tanto que os irmãos batistas orassem como os irmãos da Assembleia de Deus. Queria tanto que a Assembleia de Deus tivesse uma escola bíblica como a batista, só para não ficar por baixo. Então, meus irmãos, aquela irmã da Assembleia de Deus, eu vi o testemunho dela na casa da minha sogra. O menino saindo para as drogas, já bêbado. Ela abraçava o menino e dizia: tchau, pregador. Tchau, pregador do Evangelho. Chorando. Tchau, meu pregador. E o menino falava palavrão com a mãe. Mandava ela para os quartos do inferno. E ela dizia: vá, meu lindo. Vá, meu pregador. E o menino chegava espumando de droga. Oh, meu abençoado, meu pregador, chegou, e limpava. E você sabe de quem eu ouvi esse testemunho, irmãos? Não foi dela, porque ela morreu. Ela não viu. O pregador que hoje é pastor da Assembleia de Deus lá no Sarinha, em Itabuna. Um dia ele foi drogado, mas a mãe via um abençoado. Porque a ansiedade quer ver aquele menino fora das drogas. A fé quer ver aquele menino na presença de Deus. Tem muita gente buscando o Evangelho, irmãos, para resolver problemas. Não é para adorar a Deus. Troque o Deus que resolve problemas pelo Deus que nos salvou. Adore a Ele. Ainda que o menino esteja indo para as drogas, profetize com a boca materna, paterna: vá, meu pregador. Você pode até me censurar pelo que eu estou falando, mas ao ouvir a história desse menino, eu chorei porque conheci a mãe na casa da minha
sogra. Vá, pregador. Queridos irmãos, gratidão é a pessoa que entende que Deus tem uma promessa para nós. E a promessa dele é muito maior. E a promessa dele é a paz de Deus. Olha o verso 7. Leia comigo, por favor, o verso 7. E a paz de Deus. Eu peço licença à rede social. Eu não estou falando como CRP, do Conselho Federal de Psicologia, estou falando como pastor, estou no meu lugar de fala. E quem me conhece sabe, quero deixar registrado na rede social, que eu recomendo casos que precisam de uma psicologia, até mesmo uma psiquiatria, eu acredito e recomendo. Mas, nesse momento, eu estou falando como pastor e não como psicólogo. Então, qualquer denúncia, ela é extremamente fora de ordem e maledicente. Meus irmãos, eu cansei de receber pessoas no gabinete pastoral. E a pessoa está fazendo um bom tratamento psiquiátrico, tomando bons remédios. O processo de desmame talvez demorasse pouco tempo, mas iria acontecer. Participando de uma psicoterapia muito bem feita com um profissional que eu conheço e faz um bom trabalho. Mas parece que aquela pessoa tinha uma vida cíclica, uma enfermidade cíclica. E eu não pedi para ela sair do tratamento psicoterápico, eu não pedi em nenhum momento para aquela pessoa parar de tomar remédio, nunca fiz isso em minha vida, não tenho esse direito nem autoridade. Mas eu disse para essa pessoa, vamos acrescentar a palavra de Deus todos os dias? Vamos todos os dias ler o Salmo 91, não como uma mandinga, mas como uma expressão plena do Deus soberano. Essa pessoa não conseguia dormir, tinha pavor noturno. Essa pessoa não conseguia dirigir. Essa pessoa tinha uma luta na mente, no coração. Essa pessoa, todo lugar que ia, ela achava que ia ser assaltada. Todo lugar que ia, ela ouvia uma pessoa soltando um traque, ela achava que era um tiro. Essa pessoa chegou a sentir, um dia, e passar a mão, e o suor aqui, ela ficou com medo de olhar, porque achou que uma bala perdida tinha alvejado ela. Estava psicologicamente adoecida. Mas, meus irmãos, aquela pessoa começou com tudo que vinha fazendo, psicoterapia, farmacologia, mas começou a colocar a palavra de Deus. 30 dias, todos os dias, lendo pelo menos 3 vezes o Salmo 91, palavra por palavra, escrevendo e me mandando um relatório. Sabe o que aconteceu, irmãos? Continuou o tratamento, vou repetir, mas o psiquiatra perguntou para ela, o que está acontecendo que a evolução está tão rápida? O psiquiatra perguntou para ela. O psicólogo perguntou para ela. O que você fez da semana passada para cá? Foram os pontos que eu abordei que está mudando? Ela disse não. Meu pastor me orientou para não parar a terapia, nem o remédio, mas colocar 3 pílulas por dia do Salmo 91, sem beber água. Só depois que você bebe a água. A primeira pílula do Salmo 91. Depois você bebe água. E segundo ela, a psicóloga leu com ela o Salmo 91, que ela nunca tinha lido todo, e inclusive tinha uma Bíblia aberta no consultório do Salmo 91. E ela disse que quando a psicóloga ia lendo o Salmo 91, estou falando como pastor, não fui eu que li. A psicóloga começou a chorar, porque o psicólogo pode sim, se a crença do outro requer uma Bíblia, o psicólogo pode sim, é do outro, não é nossa. E a psicóloga, quando leu o Salmo 91, começou a chorar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o escritor aos Hebreus diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada, peixeira que corta dos 2 lados. Ela é apta para discernir e detectar o que pensa, mente, sente o nosso coração. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Então, a promessa de Deus é que a paz de Deus é algo maior. A paz de Deus é algo incomparável. Deus está dizendo assim, eu vou dar paz na sua mente, eu vou dar paz no seu coração, eu vou guardar a sua mente, eu vou guardar seu coração. Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero convidar aqui à frente o irmão Nelsinho, o irmão Queiroz e a irmã Joelma estão aí, acho que estão ali, né?
puderem vir aqui à frente. Eu não sei se a irmã Osete está aí. Nós vamos orar, eu quero orar por esses irmãos. Queridos irmãos, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Me informaram que amanhã, o Jogo do Brasil amanhã será meio-dia. Já conversei com o Ancelotti, ele vai botar Hendrick. Não é amanhã? 2 horas? Então, não é meio-dia, 2 horas. Então, já conversei com o Ancelotti, ele vai colocar Hendrick, viu? Nem que saiba sentado no banco, mas vai colocar. E o que acontece? Eu fui informado que se o Brasil passar amanhã pelo Japão, ele joga dia 5, às 19 horas, ou 17. 17 horas. O nosso culto é 18h30. Eu vou conversar com a diretoria da igreja. Por quê? Se o Brasil passar por dia 5, dia 19, ele joga, parece que às 19. Então, o que o pastor pensa? O pastor pensa que a gente não pode trocar culto por nada na vida. Nada. Então, culto para mim é mais importante. E o pastor também tem que ser inteligente e entender que nós não podemos, em alguns momentos, ir contra a cultura. Então, a gente está vendo o que a gente faz. E se tiver alguma alteração, eu queria que você entendesse que nós não estamos mexendo no culto. Nós estamos mexendo na estratégia para que o culto chegue a mais pessoas. Combinado? Porque essas pessoas que trabalham aqui na igreja, elas não são pagas. Quem toca, quem projeta, elas não são pagas, são voluntárias. Então, se precisar mudar alguma coisa, por favor, tome cuidado para que você não use a sua língua como maledicência. Diz, o pastor está nem aí para culto, tá bom? Esse casal está indo morar na minha terra, em Itabuna, em Ilhéus, encosta aqui. Ela fez aniversário essa semana, vai morar na 2ª melhor cidade do país. As 2 melhores cidades do país para morar, segundo a minha pesquisa, é Itabuna e Feira de Santana. E nós temos um quintal lá que tem uma praia. Ilhéus, é o nosso quintal, tem uma praia. Viu? Então eles vão passar um tempo lá trabalhando. Que Deus derrame graça, viu, Queiroz? Viu, Jó? Deus derrame graça sobre vocês. Viu? Eu recomendo lá a Igreja Batista Teosópolis. Pastor Geraldo. Viu? Chega lá e diga assim, eu sou da Alvorada. Você vai ter direito a um vale para almoçar no Los Pampas. Vai pagar só R$150, pronto. E Nelsinho, irmãos, é nosso administrador. Encosta aqui, Nelson. Nelson é um administrador voluntário da igreja. E às vezes ele faz tanta coisa e eu sou um pouco ingrato e ele não me pede isso. Mas amanhã ele completa mais um ano de vida. E eu vejo várias vezes Nelson entrando, saindo aqui, horário comercial, cuidando das coisas da igreja. Um pastor chato, Nelson, o papel higiênico está grosso demais, bota um papel higiênico melhor. Ele, mas pastor, bota um papel higiênico melhor no banheiro. Pastor, meu irmão, aquele negócio ali, as mulheres estão passando, o vidro está muito transparente. Mas pastor, aí ele vai, né? Meu irmão, bota um negócio ali de saída. E tem coisa que eu não peço, ele faz melhor do que se eu estivesse pedindo. É um homem proativo, servil. Então, Nelson, queria que você soubesse que nós somos muito gratos a Deus por sua vida. Você, desde quando eu tive conhecimento do irmão, o irmão tem sido uma bênção para a nossa vida. Eu quero que você saiba que a sua igreja, ela não é indiferente ao seu trabalho para a obra de Deus. Que Deus derrame graça sobre sua vida, sobre sua família. Se você for fazer um churrasco amanhã, convida a gente. Viu, meus irmãos? Se o irmão pagar, né? Então, nós vamos orar e dizer aos irmãos que a Aparecida fez... Vamos dar as mãos, né, gente? Só para a gente encerrar mesmo. Estou orgulhoso de mim, gente. Faltam 3 minutos para as 8. Estou orgulhoso. Viu, irmãos? Vocês viram a Aparecida falando aqui sobre algumas coisas, né? Sobre os jovens, sobre os adolescentes. Vamos ouvir, é o que a igreja está preparando para cada um. Mas eu quero fazer 2 destaques nas falas de Aparecida. Primeiro, o nosso acampar dentro. É muito importante que você simpatize, traga ele, traga ela, veja aqui embaixo, passe aqui na nossa tenda, não deixe para a última hora, porque isso dificulta nosso trabalho. Não deixe seu filho de fora, irmão, é uma experiência maravilhosa. Os de 12 anos em diante, eles ficam querendo participar, porque eles já viveram. Então, por favor, traga seu filho, traga sua filha, tá bom? A pessoa que você é responsável. Uma outra coisa, se você já participou do Encontro de Casais com Cristo, o ECC, eu quero te pedir ajuda. Nós vamos ter um encontro de casais com Cristo ali na escola. Sexta-feira, o culto na escola foi uma bênção.
aproximadamente aí 90, 100 irmãos. Foi uma bênção. Vai ser na escola, eu esqueço não, Polivalente. Então, se você já fez o encontro de casais com Cristo, venha nos ajudar. É um movimento evangelístico, acontece lá na escola. Se você está aqui na igreja e não participou do encontro de casais com Cristo, pastor, eu não sei nem o que é isso, o ECC. Você vai agora, ainda agora à noite, você vai procurar, por exemplo, você vai procurar Nelsinho aqui, você pode procurar Queiroz e Joelma, você pode... não me procura não, porque eu posso estar conversando com alguém. Você vai procurar ali, cadê Ricardo e Renata, está aí? Estão aí? Estão aí? Pode procurar aqui Américo e Mara, que eles vão dizer bem assim, ó, me dá seu nome aí, seu telefone, que o pastor vai ligar para você. Nós queremos que todos os casais da igreja, que ainda não participaram do encontro de casais, participem. Tá bom? Combinado assim? Gente, eu estou terminando 8 horas, não estou nem acreditando, tenho 2 minutos, vou gastar esse tempo. Meu Deus, nunca aconteceu isso na minha vida. Estou todo empolgado. Vamos juntos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Contamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta casa que abre a porta através dessa tela para que cheguemos nesse espaço. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Você teria tantas possibilidades no canal do YouTube, tantos pastores famosos, conhecidos, e você abrir essa porta para ouvir a nossa igreja. Isso é motivo para nós de muita alegria. Espírito Santo, queria te pedir que fique com essa família, nessa casa. Nós queremos pedir, ó Deus, que a ansiedade seja transformada em oração, que o futuro que ainda não existe seja para nós uma consciência de que Deus já está lá, Ele já sabe de todas as coisas, e eu me entrego a Ele, entregando tudo que tenho, tudo que sou, inclusive, ó Deus, trocando o endereço das minhas preocupações. Espírito Santo, leva esse povo para casa, dá uma semana vitoriosa, trabalha naquela área que parece mais difícil, impossível aos olhos humanos. Deus, eu quero te pedir pela vida de Queiroz e Joelma, nessa mudança que eles estão indo para Itabuna e Ilhéus, o desafio deles de abrir, revitalizar aquelas empresas ali, que eles sejam extremamente abençoados por Deus. Me ajuda também nessa visita que vou fazer. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida de Nelsinho, por esse servo de Deus que tem sido um voluntário da igreja, sem pedir nada em troca. Guarda ele, guarda a família, que ele cresça na graça, no conhecimento do Senhor, que amanhã, que ele completa mais um ano de vida, seja um tempo de celebração ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.